onde que nós falamos sobre os temporais. Primeiro, nós falamos sobre os temporais da vida. Qual que é a característica de um temporal? A característica é que ele nos assusta. Que quando vem um temporal, a gente fica assim, o que eu faço? A gente não sabe o que faz com os temporais. Mas a gente ouviu e a gente aprendeu que tem alguém que controla os temporais. E a gente pode descansar nele. Mas nós vimos que nós também somos temporais. Que a nossa vida passa. E que nós precisamos de aprender a viver à luz da eternidade. Mas se nós, durante essa série, que na verdade o último sermão do ano, o sermão da virada, ele foi uma preparação para essa série. Então, considerando o último sermão, nós já expomos 4 sermões sobre isso, e hoje é o último sermão. E se durante todos esses sermões a gente falou de temporais, de coisas que passam, hoje a gente quer falar sobre algo que não passa. Hoje a gente quer falar sobre algo que é eterno. E hoje a gente vai comparar aquilo que é temporal com o que é eterno. E a gente vai colocar em perspectiva o que é temporal com o que é eterno. E nós vamos então inclinar o nosso coração. Não para o que é temporal, mas para o que é eterno. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 ao verso 18. Todos acharam? Segunda Coríntios, capítulo 4. Verso 16 ao verso 18. Ouça com atenção a leitura da palavra infalível, inerrante e inspirada de Deus. Ouça com fé. 2 Coríntios 4,16. Assim diz a palavra de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Deus bendito, Pai, Filho e Espírito, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Vivifique-nos por meio dela. Fale conosco por meio dela. Transforme-nos por meio dela. Nós queremos, Senhor, tão somente ouvir a Tua voz. Porque nós temos a certeza de quando o Senhor fala, vida acontece. Gere vida em nós, Senhor. Invada a nossa temporalidade com a eternidade. Invada o nosso deserto com a Tua glória. Fale conosco, Senhor, é o que pedimos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, no último sermão da série Temporais, o que a gente vai fazer é parar de olhar para o temporal. Se nós fizemos isso durante algumas semanas, durante alguns meses, um mês, durante todo o mês de janeiro, a gente estava falando sobre temporal. Se no último sermão a gente falou sobre a sociedade do cansaço, agora a gente quer falar sobre algo que é eterno. E a gente vai falar isso com 3 versículos apenas. Então, a estrutura do nosso sermão hoje é muito simples. No primeiro momento, e considerando o verso 16, a gente vai ver sobre, e vamos falar sobre desgastados, mas não desanimados. Nós podemos nos desgastar, mas tem um motivo que não permite que a gente desanime, que a gente retroceda, porque se a gente retroceder, Deus não tem prazer em nossa alma. Porque nós não somos daqueles que retrocedem, daqueles que abandonam a fé. Eu quero te perguntar, quantas pessoas vocês conhecem que começaram muito bem, mas abandonaram a fé?
Quantas pessoas que começam dizendo e professando uma fé no Senhor, mas que eles negam o Salvador, que eles negam o povo de Deus, eles negam a igreja. Por que isso? Porque eles deixam com que o desgaste os destrua. Porque eles olham para as circunstâncias. Porque eles, no meio do temporal, estão olhando para o temporal e não para o Salvador. E a partir do momento que nós olharmos para o temporal, a partir do momento que nós tirarmos os olhos do Salvador, nós iremos esmorecer, nós iremos cair, nós iremos retroceder. Portanto, para nós, aqueles que não retrocedem, só uma solução: olharmos para Cristo, para a beleza de Cristo, para a glória de Cristo. E a glória de Cristo se manifesta no meio do povo de Deus. A gente precisa de ver isso. A gente precisa de batalhar para que a glória de Cristo esteja no nosso meio, para que a gente não retroceda, para que as pessoas não sejam destruídas e para que o Evangelho brilhe em nosso meio. No segundo momento, baseado no verso 17, a gente vai falar sobre uma comparação entre os sofrimentos que são leves e uma glória eterna. Agora eu quero te perguntar, o sofrimento é leve? Quando você está sentindo o sofrimento, ele é leve? A gente vai entender por que o apóstolo fala de sofrimento leve. Como assim, apóstolo? Sofrimento leve? Está doendo? Eu estou sofrendo. A dor está aqui. O meu filho morreu por conta de câncer. A minha vida está um caos. Como assim sofrimento leve? Eu não consigo ver perspectiva desse negócio mudar. Parece que eu vou ficar afundado nesse negócio por mais uns 5 anos. Como assim leve? E a gente vai entender por quê. E no último momento, a gente precisa de olhar, baseado no verso 18, onde que a gente tem que colocar os nossos olhos. Onde que a gente tem que fixar os nossos olhos. Vocês estão prontos, irmãos? Então eu quero começar já. Primeiro, eu quero relembrar rapidamente vocês sobre os sermões dessa série. Meus irmãos, quando nós expomos, geralmente a gente expõe todo um livro da Sagrada Escritura, como a gente vai expor quando a gente acabar essa série, a partir de semana que vem a gente vai começar Malaquias, nós vamos expor todo o livro de Malaquias. Então faz sentido, porque é um todo coeso o livro de Malaquias, o começo e o fim. Se você prestar atenção, a mensagem de Malaquias vai ganhar vida para você. Depois de Malaquias, a gente vai voltar para o Novo Testamento e a gente vai expor o livro de Apocalipse. Nós vamos ficar mais ou menos 7 a 8 meses expondo o livro de Apocalipse do começo ao fim, para que você entenda que Apocalipse não é uma série de histórias sem conexões que as pessoas tiram e inventam uma coisa sobre chip ou sobre qualquer outra coisa, mas é uma única história que aponta para o triunfo do Cordeiro. É isso que Apocalipse está dizendo. Mas é muito fácil você ver esse todo coeso quando a gente expõe o texto todo. Quando a gente expõe todo o livro, fica fácil. Na verdade, a gente não precisa de fazer um esforço para fazer as coisas encaixarem, porque elas já estão lá encaixadas. A gente só vai expor sequencialmente. Mas quando a gente propõe uma série de sermões, como nós propomos, a série Temporais, ela também tem um propósito. Ela tem um começo, meio e fim. Eu quero guiar vocês a entender algumas coisas. Isso tem um começo, tem um meio e tem um fim. Só que isso é criado de forma artificial. Eu preciso de pensar como que as coisas encaixam, como que todo dessa série fez sentido dentro do que nós expomos para você. E eu quero lembrar o que nós vivemos, o que nós aprendemos no último mês, no mês de janeiro. Na verdade, começando no dia 31, onde que nós expomos e falamos um pouquinho. No dia 31 de dezembro de 2023, ainda no ano passado, nós falamos sobre o Salmo 90. E a gente pediu a Deus para que Deus nos dê sabedoria e não tolice, para que a gente saiba contar os nossos dias. E a gente fez uma comparação aqui entre o Deus que é eterno e nós que somos temporais. A vida do homem chega a 70, 80 para que tenha mais vigor, mas quem é o Deus? Aquele que é de eternidade a eternidade. A gente está lendo Êxodo, né? E aí eu perguntei para Andrés, o que significa Êxodo 3, quando Deus diz, eu sou? O que significa isso? Deus está conjugando um verbo e Ele está dizendo, eu sou o que sempre fui e sou o que sempre serei, porque eu sou a própria existência absoluta. Eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel que eu sou. Eu nunca comecei a ser. Eu sempre fui no passado e eu sempre serei. Não há nada que pode me destruir. Não há comunismo que pode me destruir. Não há Satanás que possa se opor a mim. Eu sou o que eu sempre fui e o que eu sempre serei.
por isso eu sou fiel. Eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel que eu sou. Esse é o nosso Deus. Ele é aquele que sempre é, mas nós somos transitórios, nós mudamos a todo momento, mas Deus não muda. E é isso que nós vimos, a comparação maravilhosa entre a eternidade de Deus e a nossa transitoriedade. E parece que o sentimento nesse sermão faz, Senhor, eu sou tão pequeno. Eu sou pó. Eu sou cinza. E parece que esse sermão pode nos trazer uma angústia quando a gente é comparado com um ser que é muito maior que a gente. Mas no segundo momento, a gente falou sobre os temporais, e aí de fato o temporal. Jesus está num barco e o temporal está lá. E os discípulos perguntam, Jesus, o Senhor não se importa que a gente perece, a gente vai morrer aqui. Porque eles queriam um milagre, eles queriam intervenção divina. E parece, Jesus, não é que o Senhor não pode, mas o Senhor não se importa? Por que eu estou passando por temporal? E a gente perguntou para você está passando por temporal? E a pergunta que você pode fazer é, por que, Senhor? Nós vimos, por que não com nós? Por que você é tão grande, tão poderoso assim, que você seria o único isento de temporal na vida? Mas o que nós vimos é que temporais vêm de fato, porque a gente está num mundo caído e quebrado. Só que nós podemos descansar no meio do temporal. E o convite do sermão foi um convite para a gente fazer igual a Cristo. Aprender a descansar e confiar nele, óbvio. Nós precisamos de agir. Quando o temporal fez bonança, se o barco estava indo a pique, certamente eles tiveram que tirar a água do barco. Eles precisavam de agir, nós precisamos de agir. Mas nós podemos descansar, porque no fim das contas, não depende da gente. Depende do nosso Deus. Isso é tão libertador, gente. Isso é tão maravilhoso, poder descansar. Sabe por quê? Porque eu falho como pai. Eu penso no melhor para fazer como pai. Para a criação da Lilian, e eu penso como fazer, como corrigir, como não corrigir, como ensinar, quando ser duro, quando aliviar. E eu penso nessas coisas e como ensiná-la a amar a Cristo. Só que no fim das contas eu sei que ela só pode amar a Cristo se o Espírito soprar. E eu falo, Senhor, aqui está a obra das minhas mãos. Confirma a obra das nossas mãos. E nós nos entregamos pela igreja, e nós fazemos, e nós queremos uma igreja bíblica, e nós queremos uma igreja coerente com a Sagrada Escritura, e nós nos desgastamos. Mas no fim das contas não depende da gente. Depende do Espírito Santo fazer o que ele faz. E glória a Deus que não depende da gente. Porque se dependesse de mim, a IBR falharia. Mas eu tenho uma certeza que a IBR não vai falhar. Porque não depende de mim. Porque é uma obra divina. E a gente pode descansar. As coisas mais gloriosas do mundo, gente, nós podemos descansar. Sim, nós fazemos. Sim, nós pregamos. Mas nós descansamos. E a gente descobriu que a gente pode descansar em meio temporal. Depois o Vinícius trouxe uma mensagem pra gente. Sobre o Senhor do tempo e o anseio pela eternidade. Nós que somos... Oi? Ah, o desenho para as crianças. Eu vou chegar lá. Nós que somos temporais, e nós temos um dilema aí. Porque a gente é temporal, mas a gente deseja por algo que é eterno. Porque Deus colocou no coração do homem um anseio pelo eterno. Então nós que somos passageiros, queremos coisas para nos satisfazer. Não encontramos nada nesse mundo que possa nos satisfazer. Apenas Deus pode nos satisfazer. Foi o que Vinícius nos disse. E no último sermão a gente viu sobre a sociedade do cansaço, de Bill Churran, filósofo, né? A gente estuda até filósofo aqui. A gente tenta entender. Mas o ímpio está olhando para o mundo e está dizendo, as pessoas estão cansadas. E eu perguntei para vocês estão cansados? Óbvio que estão, porque vocês estão nessa sociedade. A questão, então, não é se você está cansado ou não está cansado. A questão é se você pode descansar no Senhor. E é isso que a gente viu. E a gente glorificou a Deus. Porque a gente pode ser diferente da sociedade do cansaço. Porque, sim, a gente está com 1 milhão de coisas, todo mundo está. Só que a gente pode descansar no Salvador e Ele é o nosso descanso. Agora o desenho para as crianças e a gente vai entrar na nossa mensagem. Hoje eu fiz uma introdução muito grande, né, gente? Mas eu só tenho 3 versículos, então eu estou tranquilo com o tempo hoje. As crianças vão desenhar o seguinte, é muito, muito difícil, mas vamos ver se vocês vão conseguir. Vocês vão fazer um quadrado muito pequenininho. Um quadrado assim. Do tamanho do seu dedo, você faz um quadrado do lado dele. Bem pequeno, um quadrado. Não é redondo não, tá? Eu quero ver se o negócio está quadrado. Faz o trem quadrado. E nesse quadrado, você vai desenhar tudo que você vive, tudo que você quer. Você vai conseguir fazer isso?
É lógico que não. Mas aí depois vai ter o resto todo da página. Aí você pode desenhar. Então você vai fazer uma tentativa que vai ser frustrada. Porque vai ser desenhar um quadrado muito pequeno e você vai tentar colocar no quadrado pequeno tudo aquilo que você quer. Tudo aquilo que você deseja. Pode botar PlayStation, pode botar tudo que você quer dentro do quadrado. Só que você não vai conseguir. Aí depois que você não conseguir, você pode desenhar no resto da folha todo aquilo que você consegue. Tá? Gente, esse vai ser o nosso sermão hoje. É isso que a gente faz. A gente ri das crianças. Mas nós somos iguais a elas. Nós queremos nos satisfazer com um quadrado, sendo que tem uma eternidade para a gente viver. A gente quer encontrar felicidade aqui e agora, no quadrado, no 80 anos. E a gente tenta colocar um monte de coisa no quadrado. E a gente se frustra, porque não cabe no quadrado. Porque eu estou com 32 anos. E agora eu já não tenho o vigor que eu tinha. E daqui 32 eu tenho 60, meu amigo. Já passou, daqui 32, acabou minha vida. Eu quero colocar tudo dentro do quadrado. Eu quero ler 5.000 livros dentro do quadrado. E não dá para ler os livros, eu me frustro. Por quê? Porque não dá. São mais livros que eu consigo ler. E dá canseira. Não há limite para a produção de livros, diz Salomão. E o muito ler é enfado da carne. E a gente quer colocar, e a gente quer ter todo o conhecimento. E quando a gente começa a ter conhecimento, a gente viu, eu não sei 1% que eu deveria saber. E como que eu sou ignorante? E aí você quer colocar todos os prazeres dentro do quadrado. E você quer usar os seus prazeres de acordo com o que você quer. Você quer ter sexo antes do casamento. E você quer ter estabilidade financeira com 20 anos. Você vai ter com 40, 50. E aí você luta, e você quer colocar todas as coisas no quadrado, e você quer ter... E a gente não consegue. E quando a gente se dedica a algumas coisas, a gente descobre que a gente perdeu 300 outras. Porque a vida é feita de escolhas. E a gente não consegue abraçar o mundo. Mas a gente quer abraçar o mundo. E a gente tenta abraçar todas as coisas, todas as demandas, e a gente fica cansado, sobrecarregado, porque a gente acha que a gente é super-homem, que a gente não precisa descansar, e que a gente não precisa dormir. E a gente acha que as coisas dependem da gente. Então a gente tem que fazer. E a gente faz. A gente está cansado. E a gente precisa de mais tempo para entretenimento, e mais. E a gente não consegue satisfazer. E nós somos tolos. Estamos olhando para um quadrado, tentando desenhar tudo dentro do quadrado, sendo que tem uma eternidade para a gente. E a gente, incapaz, como um burro que só olha para aquilo que está na frente, a gente não consegue olhar para a eternidade. E no meio do cansaço, a gente só olha para a temporariedade. E a gente corre atrás do que é temporal. Eu quero te perguntar, como você tem gastado o seu tempo? Você tem gastado o seu tempo naquilo que é temporal? Por qual motivo você tem se desgastado? É isso que a gente vai considerar no verso 16. Mas antes de considerar o verso 16, a nossa heroína, mais uma vez, eu nem sei onde está meu livro aí, mas acho que está aqui. Está aí? Tem um livro aí, David? Sei. Aqui, ó, mais uma vez, 2 citações hoje desse livro aqui, maravilhoso. Onde que a filha do Jim e da Elizabeth Elliot fala um pouco sobre eles. E você tem um trecho do diário pessoal da Elizabeth Elliot. Um trecho que foi escrito no dia 21 de dezembro de 1950. E ela escreve o seguinte, na página 4 da Ordem de Culto, vocês conseguem acompanhar. Ela diz, e presta atenção, porque isso tem tudo a ver com o que a gente vai trabalhar no verso 16. Por 24 anos o Senhor tem me guiado e me preservado. Ela escreveu isso no dia do aniversário dela. Tem me ensinado e me amado. Sim, Ele me amou desde antes da fundação do mundo. Tem sido misericordioso e gracioso de 1000 maneiras. Tem mostrado a sua benignidade. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Vocês já leram isso hoje, gente? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Não há nada, nada que eu possa dar, exceto a própria vida, cuja redenção Ele morreu. A mesma vida na qual Ele planeja habitar. Senhor, reconheço mais uma vez, com todo o meu coração, que sou tua. Não tenho nenhuma reivindicação sobre essa vida, passada, presente ou futura. Sou tua, completamente tua. Portanto, ó querido Senhor e Mestre, Redentor, amante, amigo, amado, faz tua completa vontade em minha vida daqui para frente, daqui em diante, a qualquer custo, no tempo que me resta nessa terra. Quão custoso isso será, não faço ideia,
mas confio em Ti. Você tem aí uma jovem de 24 anos, dizendo o seguinte: Senhor, por 24 anos o Senhor tem me sustentado. O Senhor tem manifestado a sua bondade comigo de 1000 maneiras que eu não consigo enumerar. E quando eu olho hoje para os 7 anos de casamento, e eu olho para a Lilian, e eu fico extasiado dizendo: Senhor, o Senhor tem sido bondoso com a gente, de uma forma que eu não consigo enumerar. Eu não consigo contar, eu não consigo falar de quanta bondade o Senhor tem derramado. O Senhor tem derramado. Sabe o que é o nosso problema, gente? A gente não consegue ter coração grato. A gente sempre está desejando uma coisa que a gente não tem. E quando a gente tem, a gente já não deseja mais. Porque nada pode nos satisfazer no seu Salvador. Nada! Nada pode nos satisfazer. E nós somos como crianças tolas, que ficam tentando achar uma coisa para satisfazer e a gente não encontra contentamento no Senhor. Presta atenção, gente. Ingratidão é o oposto de contentamento. E o seu coração, ele é ingrato de tal maneira que ele nunca vai estar contente. Enquanto você não colocar o único que pode deixar o seu coração contente, que é o Salvador. Quando nós encontramos o Salvador, nós estamos contentes. E a gente sabe passar necessidade. E a gente sabe perder. E a gente sabe pedir perdão. Porque no fim das contas eu não tenho que ter razão. Eu tenho que servir o meu Senhor. E Ele já deu tudo para mim. E Ele é o meu tudo. E se Cristo é o meu tudo, eu posso caminhar 2 milhas com aquele que não sabe, com aquele que me machuca, com aquele que me calunia. Eu posso amá-lo. Eu posso orar por ele. Porque eu já tenho tudo em Cristo. Jesus já é tudo para mim. E por tudo que vem é bônus. E a gente olha para aquilo que Cristo fez, primeiro na nossa vida, e depois com a nossa vida, e nós ficamos maravilhados, assim como Elizabeth. E ela diz: o que eu posso entregar, Senhor? E ela responde: nada, a não ser a vida que o Senhor mesmo comprou. O Senhor deu a vida, aí eu peguei a minha vida e estraguei ela. Aí o Senhor falou e comprou a minha vida. E agora, Senhor, nada eu posso fazer, a não ser entregar a minha vida. Aquela que o Senhor mesmo fez, é aquela que o Senhor mesmo sustenta, é aquela que o Senhor mesmo comprou. Entregar de volta para o Senhor. Não tem nada a fazer a não ser isso, ela diz. E no final ela diz: Senhor, eu não tenho nenhuma reivindicação sobre essa vida. Passada, presente ou futura. Você sabe o que é isso? É você dizer o seguinte: Senhor, o Senhor é a minha vida. Então como que eu posso querer uma vida que eu já tenho? O Senhor é... Então eu não tenho reivindicação nenhuma. O Senhor que deu a vida, o Senhor que sustenta. Então eu olho para o meu passado e eu vejo as minhas misérias, mas eu reconheço a boa provisão de Deus na minha vida. Então não tem nenhuma reivindicação olhando para trás dizendo: eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assado, eu queria que... Não tenho, Senhor. Eu sou grato pela vida passada. Eu não tenho nenhuma reivindicação sobre a vida presente. Sou grato a ela. Eu bendigo ao Senhor por ela. E não tenho nenhuma reivindicação sobre a minha vida futura. Faça da minha vida o que o Senhor quiser dela, contanto que seja para a tua glória. E ela diz: eu sou tua, Senhor. Eu pertenço a ti. Meu irmão, você pode dizer isso? Você tem a coragem de dizer isso? Ou você tem alguma reivindicação aí? Jesus, na verdade, eu dou a vida para o Senhor, mas eu quero que seja assim. Desse jeito. E se não for assim, não tá bom, Deus. Porque o Senhor não se importa. Você tem alguma reivindicação? Não estou falando que você não tem que ter sonhos, projetos, trabalhar para eles. Isso é bom. Sabe quem faz isso? É Deus quem bota sonhos no nosso coração. Sabe qual foi um dos sonhos de alguns irmãos? IBR, foi sonho. Alguns de nós nos reunimos e falando: nós sonhamos. E Deus concretizou o sonho, pela graça. E a gente tem outros sonhos. E Deus pode concretizá-los. Tenha sonhos. Mas não reivindique sonhos. Não diz. Planeje e coloque: Senhor, me dê esse sonho. Tipo, me dá uns 10 filhos. E o Senhor pode fazer ou não. Talvez eu não tenha estrutura para conseguir. Deus, você vai conseguir só 7. Então tá bom, Senhor. Eu não tenho nenhuma reivindicação. 7 tá bom. Mas eu tenho muitos sonhos. Mas e o Senhor disser assim para mim? Não, Anderson. Você fala disso aí, mas eu vou fechar a madre da Andresa. Você não vai ter outros. Porque a vida pertence a mim. Será que eu vou botar o dedo na cara de Deus e dizer: Senhor, não é assim?
Por que o Senhor não me dá filhos? Talvez é porque eu preciso de abraçar e não ter reivindicação. Senhor, muito obrigado por essa vida que o Senhor me concedeu. Quem sabe agora eu posso cuidar de outras vidas e adotar? Quem sabe eu posso fazer isso? Quem sabe eu posso me dedicar mais à igreja? Quem sabe eu posso servir mais um irmão? Quem sabe agora eu consigo tempo? Coisa que certamente eu não vou ter com 7 filhos. Eu consigo receber alguém, consigo ser mais hospitaleiro, consigo viver para a glória de Deus de outra forma. Porque se não existe uma forma de viver para a glória de Deus tendo 7 filhos. Eu quero viver para a glória de Deus tendo 7 filhos. Mas pode ser que Deus não tenha isso para mim. E eu não tenho reivindicação sobre isso. A gente pode dizer isso? Será que a gente pode ter sonhos sem reivindicações? Será que essa é uma verdade? Que Deus nos ajude. E só assim, só se a gente tiver esse espírito, a gente pode viver o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Porque o apóstolo Paulo é alguém como Elizabeth. Porque o apóstolo Paulo é alguém que se entregou por Cristo, ele está desgastado, mas não desanimado. Porque ele tem uma esperança. Eu quero agora entrar no texto e a gente vai caminhar aí sobre o verso 16, verso 17, verso 18. O verso 16 diz o seguinte, meus irmãos. Por isso não desanimamos. Ou então em outras versões, portanto o quê? Olha aí o que está no verso 14. Olha aí, olha para a sua Bíblia, o que está no verso 14. No verso 14 vai falar sobre a ressurreição. Porque sabemos que aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará junto com Jesus. Então, por isso, por conta da ressurreição, por esse motivo eu não desanimo. Ainda que eu seja destruído, ainda que eu seja maltratado, humilhado, eu tenho esperança. Eu estou desgastado exteriormente. Mas por isso, por conta da ressurreição, eu não estou desanimado. Embora estejamos exteriormente desgastados. Agora eu quero perguntar para você. Exteriormente. Porque eu sei que interiormente você tem esperança. Mas exteriormente, como que você se sente? Desgastado, né? Fala a verdade. Eu me sinto assim. Estou aguentando mais, estou cansado. E aí vamos fazer mais. Vamos entregar e servir e amar e limpar essa outra fralda cheia de cocô. Vamos fazer isso. Vamos continuar servindo e continuar amando. Você se sente desgastado? Eu me sinto. Ruth, 2 filhos, hein? Não tem como não sentir, né? Tem alguma coisa errada. Se não sentir desgastado, é porque está negligenciando. Como que você não negligencia? Certamente você está desgastado. E assim a gente está. Como não estar nesse mundo da sociedade do cansaço? Quem não está desgastado, gente? Agora deixa eu perguntar. O apóstolo que disse isso, ele não disse isso como mera palavras ao vento. Mas ele disse isso depois de ter vivido o que aconteceu em Atos capítulo 16, que o Helder vai ler agora Atos. Depois de dizer aquilo que ele iria dizer em 2 Coríntios. Olha o que aconteceu em Atos capítulo 16. Você sabe o que aconteceu? Em Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo, pregando o evangelho junto com Silas, ele é pego, recebe açoites, e eles prendem a mão junto com os pés do apóstolo. O apóstolo está então com a carne aberta, por conta de muitos açoites, com a mão e com os pés presos. E como que o apóstolo responde? Responde coração e com louvor. Havendo-lhes dado muito açoites, está na página 4 da ordem de culto, havendo dado muitos açoites, lançaram-no na prisão e segurou-lhes os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas murmuravam. Não. Paulo e Silas perguntavam, por que eu, Deus? Paulo e Silas diziam, eu tenho te servido, porque o Senhor permite. É isso que está escrito? Não, vamos ler o texto. Havendo-lhes dado muito açoites, os lançaram na prisão. Lhe segurou os pés no tronco, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. O que os outros presos escutam da sua boca? Você acha que seu vizinho, seu parente, vai querer Cristo, sendo que você só fala mal da igreja? Você se reúne para falar mal da igreja, mal de Cristo, mal dos santos. O que está na sua boca é maledicência e não louvor. Paulo e Silas sofrem e louvam.
e os presos ouvem. E quando que os presos ouvem, Deus liberta e aqueles homens se rendem a Deus. Assustam, inclusive aqueles que tinham a chave para prendê-los. É isso que acontece. Mas não só isso, você está desgastado externamente? Talvez nesse momento você já comece a dizer o seguinte, não, eu estou nada, brincadeira. Eu não estou desgastado não, eu estou inteirão. Estou inteiro aqui, eu posso gastar muito ainda. Tem nada gastado. Você tem a bateria aqui, eu gastei só 10%. Ainda falta 98% para eu gastar. Eu falei que eu estava desgastado, mas era brincadeira. Eu não estou desgastado não, tá? Eu e minha mãe hoje, conversando no grupo da diaconia. Minha mãe falou, minha mãe sempre cuida dessas questões, né? Ela sempre serve. E a gente precisa de ajudá-la. A gente pode deixar só ela fazer, pode? Pode, a gente deixa. Né? Mas aí a gente não pode. Né? E aí aí ela viajou da Bahia, veio lá tantas horas e parou. E aí ela estava assim, não, que eu pode deixar que eu vou fazer que eu estou tranquila. Eu falei, não, pode deixar que eu vou fazer que eu estou tranquilo. Ela, não, eu estou tranquilo. Não, eu estou tranquilo. E aí eu vou terminar a ordem de culto rapidão. Eu terminei a ordem de culto e fui lá e me desgastei, porque eu só tinha gastado 1%. Eu fui e gastei mais 1%. Né? E aí você fala assim, não, você está muito folgado mesmo, Anderson. Eu ainda estou com a bateria aqui, eu desgastei pelo menos 50%. Agora a gente vai ler o texto que você vai corar de vergonha, como diz a música. Resta a nós o corar de vergonha. Se você não corou, você está todo errado. Olha aqui, 2 Coríntios. Você está desgastado, gente? Tá não, né? A Rafa até falou que não, né, Rafa? A Rafa já entendeu, gente. Já entendeu o que eu quero chegar. Mas vamos lá, a página 4 da ordem de culto. Sobre o apóstolo que está dizendo essas palavras para a gente. Sobre o apóstolo que está dizendo que ele está desgastado. Será que ele estava dizendo algo que ele não viveu? Será que ele está falando e lançando palavras ao vento? Palavras falsas? Será que o apóstolo é hipócrita? São ministros de Deus e aí ele diz, falo como fora de mim. Porque o apóstolo Paulo, ele está tendo que defender o seu apostolado. Tem as pessoas lá que são grandes, poderosas, eles são chiques, eles andam em carro, poderosos, e o apóstolo nunca cobrou por pregar o evangelho. E as pessoas dizem o seguinte, ah lá, nossa, aquele cara é tão bonito, né? Ele é tão bem vestido, ele é tão imponente. O apóstolo, tadinho, ele está todo destruído, todo acabado, tomou um monte de açoite, está todo curvado. Esse apóstolo não tem muita moral, ele nem cobra. É de graça, né? Até porque que é de graça a gente nem valoriza. O apóstolo não vale muita coisa, não. E o apóstolo fala o seguinte com a igreja, vocês são loucos, eu gerei vocês. Eu dei a minha vida por vocês. Esses super apóstolos, eles falam do que eles não são. Eles são falsos e eles querem destruir vocês. Mas qual que é o problema de vocês? Vocês querem aqueles que querem te devorar. Larguem esses falsos apóstolos. E o apóstolo começou a ter que defender o seu apostolado. Ele começou a dizer o que ele fez. E ele começa dizendo o seguinte, eles são ministros de Cristo, esses aí? Eu estou falando como fora de mim. Porque eu ter que me defender é loucura. Eu espero nunca ter que me defender. Porque deve ser a coisa mais triste do mundo. Você ter que provar o amor. Que as pessoas não veem por meio de obras. E o apóstolo está dizendo, eu estou falando, mas eu tenho que dizer isso aqui. Eles são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Eu ainda mais sou ministro de Cristo. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo da morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 40 chibatadas de açoite menos 1. 3 vezes fui fustigado, fui açoitado com varas. E uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio por poder pregar o evangelho. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime. Além das coisas exteriores, isso aqui não é nada. Tudo que ele falou até agora, ele está dizendo, isso não é nada. Além das coisas exteriores, tem uma coisa que me oprime. Essas coisas me oprimem, não. Mas além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Eu tenho que cuidar de vocês, coríntios. E vocês zombam de mim. Eu entrego a minha vida por vocês. E vocês zombam de mim. Isso me oprime, me cansa, me deixa exausto. Vocês não têm noção do que é isso. Eu sou o pastor
de uma igreja de 33 membros. Isso me oprime. E você pensa, mas o irmão não... Ele precisa de crescer mais. E como que eu posso ajudar esse irmão? Como que eu posso ajudar o outro? E esse aqui está bem, graças a Deus. E aí, e o outro? Nossa, o outro não. O outro a gente tem que andar 2 milhas com ele. Esse anda 2, agora tem que andar 3. Vamos andar 3. Isso desgasta. Porque eu vou prestar contas a Deus. Eu vou prestar contas a Deus. Eu vou estar diante de Deus. Só que Paulo não é uma igreja de 33 membros. Foi o maior missionário da história da igreja. Enquanto todos os outros ficaram com a igreja de Jerusalém, ele foi aos gentios. Ou seja, o mundo todo. Todo mundo fica aqui com uma região aqui, pequenininha, e o apóstolo, o resto. Até a Espanha. E o apóstolo está no fim da vida, eu quero chegar à Espanha. Por que ele quer chegar à Espanha? Porque para ele quer chegar ao fim do mundo, não tinha descobrido as Américas ainda. Então ele fica querendo para a Espanha, ele vai para Roma e aos romanos ele escreve, eu vou passar em Roma porque eu quero chegar na Espanha, porque eu quero cumprir, acabei, mas isso me deixa exausto. Agora eu quero perguntar para você, você está cansado? Você está, desgastado? O tanto que você desgastou, foi quanto? Como está a sua bateria aí? É brincadeira, irmãos, eu sei que você está desgastado, eu sei que nós nos desgastamos, eu sei que essa sociedade ela é muito diferente da outra, e ela tem outros desafios do apóstolo Paulo. Só que a questão não é se você está desgastado, e eu não quero desmerecer o seu desgastamento, tá? Olha só, você se desgasta sim. Você se desgasta pelos seus filhos, para prover para sua casa, você se desgasta para a glória de Deus, você se desgasta porque você está aqui. Andresa fica me zoando. Cara, você está muito engraçado com esse negócio de ser pastor. Porque eu não consigo passar por Bela Vista e dizer, olha, a Nanda vem todo domingo daqui para lá. Quando eu passo no Egito, aí eu lembro, a Gabi e o Lucas vêm. Agora até em Taquaril, né, Márcio? Márcio veio de BH para cá. Aí ele vem de Taquaril. Então, você pensa, então é desgaste. Eu não quero desmerecer o seu desgaste, não estou comparando o desgaste. A questão não é aqui. Eu vou assumir, e é verdade, que o apóstolo se desgasta, porque Deus deu muito mais graça para o apóstolo, a gente não aguenta metade do que o apóstolo fez. A gente não é apóstolo. Quando a gente melhora um pouquinho, Deus vai botar mais carga. Então cresce. Para que quando você crescer, alguém te bota mais carga. Enquanto você está bebendo leite, igual a Duda. A Duda está chegando agora, né, Duda? Dando os primeiros passos. Tem um dia de vida. Vai receber a comunhão para dar folha. Um dia de vida. A gente vai botar peso sobre ela. A gente vai fazer o que com ela? A gente vai cuidar dela. Mas quando ela crescer, aí ela vai ter mais responsabilidade. É assim que funciona. Então cresce, para você poder botar mais peso sobre os seus ombros. Né? Então não tem como comparar. O apóstolo é muito diferente da gente. Então, a verdade é que o apóstolo está desgastado, concorda? E você também concorda? E o pastor também concorda? Concorda, eu estou desgastado. Só que nós não somos desanimados. Aí que é a questão. O apóstolo está desgastado, eles não estão desanimados. Você está desgastado? Se você tem esperança, por aquele motivo, você não pode se desanimar. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Amém? Você pode dizer isso. Eu estou desgastado mesmo, mas exteriormente, e eu vou continuar gastando. Qual que é a solução do desgaste que eu sinto? Eu vou me gastar mais. E eu vou gastar minha vida, não por mim, mas eu vou gastar a vida pelo meu próximo. Eu vou parar de pensar em mim, eu vou tirar os meus olhos de mim, eu vou viver para a glória de Deus, eu vou manifestar a glória de Deus, e eu vou me desgastar mais, e mais, e mais. E eu não vou desanimar, eu vou prosseguir, porque exteriormente sim, mas interiormente eu estou sendo vivificado. Verso 17 agora. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Gente, sofrimento leve e momentâneo, agora que você teve aí um pouco da vida do apóstolo, você pode dizer que isso foi leve? Você pode dizer que isso foi leve? Óbvio, se você for para o desenho das crianças, você vai ver um quadrado. Se você for comparar com toda a folha, é leve. Não, tudo depende de perspectiva. 1 hora é muito tempo? Depende. Para cortar a unha, sim. Não é possível que você fique uma hora cortando. Que exemplo tosco, né? Mas foi o que veio aqui na cabeça. Mas assim, 1 hora é muito tempo? Para cortar a unha, sim. Mas para ler um livro, não. Né? As coisas dependem de perspectiva. E o apóstolo está dizendo o seguinte, para jogar bola? Obviamente não.
A gente joga 2 e tá pouco ainda, mas tem que ir embora para casa. Então, olha só, tudo depende de perspectiva. Por isso que o apóstolo está dizendo, os nossos sofrimentos leves e momentâneos, porque ele está comparando com a eternidade. Comparado com a eternidade, 80 anos de desgaste não é nada. Eu vou continuar me desgastando. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos, e aí está o segredo e o ponto central desse texto. O sofrimento leve e momentâneo está produzindo um peso eterno de glória. É como se fosse a alavanca de Arquimedes. É como se fosse a alavanca de Arquimedes. Uma pequena força você consegue mover muitas coisas, né? Então você coloca uma alavanca, uma pequena coisa, você consegue jogar uma coisa grande e pesada do lado de lá. Concorda? Da mesma forma, uma pequena força que nós fazemos aqui produz para nós um peso muito maior de glória. Quanto mais nós nos desgastamos, quanto mais força nós fazemos aqui, esse sofrimento, que de fato é sofrimento, ele não nega que é, mas é leve e momentâneo comparado com a eternidade, esse sofrimento está produzindo um negócio que a gente não tem noção do que é. A gente não tem noção do que está produzindo o sofrimento, que é leve e momentâneo. A gente não tem noção do que está produzindo a nossa privação pela causa do Evangelho. Agora, sabe qual é o problema? Que a gente se desgasta, mas a gente se desgasta por nós. E aí não está produzindo muita coisa, não. Pode estar produzindo juízo. Mas, meus irmãos, o nosso sofrimento leve e momentâneo pela causa do Evangelho, porque é desse sofrimento que o apóstolo está dizendo. Ele falou que ele apanhou, mas foi por quê? Ele falou que ele se desgastou por conta da igreja, servindo. Então, esse tipo específico de sofrimento, não é qualquer sofrimento, mas esse tipo de sofrimento produz um peso eterno de glória. E aí, no original, ele está jogando várias coisas, várias figuras para mostrar o seguinte: é muito glorioso, é muito grande. E a conclusão que a gente chega é que o temporário está produzindo algo eterno e muito inimaginável de tão grande. De tão glorioso. Um segundo de sofrimento. Um segundo de viver para a glória de Deus. Ele produz para a gente mais um peso gigantesco de glória. Eu, o Thales, a Natália, a Duda e a Teté, ontem, lavando, esvaziando a piscina aqui, à noite, depois do jogo. Uma coisa tão pequena, né? Mas a gente não tem noção do que produz. Peso eterno de glória. Peso eterno de glória, é isso que o apóstolo está dizendo. E agora eu quero dar mais uma frase, agora do Jim Elliot. Está na página 5. E a gente vai para o último versículo, para encerrar a mensagem. O Jim diz o seguinte: como pode ser isso, Senhor Jesus? Que tu ponhas um fim a tudo que eu possuo e desde ti mesmo a mim? De sorte que agora já não há nada que possa para chamar de meu, senão tu mesmo, meu único tesouro. Ao tomares tudo, tu me deste plena medida de ti mesmo, com tudo mais que é eterno. Coisas nada semelhante ao mofo bororento do que é terreal. Contigo, herdeiro das riquezas, das esferas divinais, digo com estranheza que na minha perda eu ganhei tudo, ao encontrar um amigo que carregou uma cruz. O Jim diz: Senhor, como que pode ser isso? O Senhor remove de mim tudo que é meu e me dá do Senhor mesmo. O Senhor me dá como o meu único tesouro e por conta do Senhor eu perco tudo. Tudo aquilo que eu considerava como lucro, agora eu considero como tolice. Eu considerava como lucro ser muito grande, sabe? Ser aquele que, sabe, e eu era muito arrogante, muito soberbo, muitas outras coisas. Mas aquilo que eu considerava como ganho, eu venci. Eu considero como perda, agora eu quero é perder. Eu quero me entregar. Eu quero dar a minha vida, eu não quero mais viver para mim. Antes, vivendo para mim, para os meus prazeres, eu considerava isso maravilhoso. Mas agora eu considero isso ridículo e eu quero viver para a glória de Deus. E o Jim pergunta: como pode ser isso? O Senhor me tira de tudo, me tira tudo que eu tinha e eu não tenho nada mais para dizer que é meu. Mas eu tenho a ti mesmo, o meu maior tesouro. E eu digo isso com estranheza, que na minha perda eu ganhei tudo. Quando eu abri mão, quando eu perdi, eu ganhei. E as pessoas vão virar para você e dizer o seguinte: você tem que ganhar, Anderson. Né?
Não dizem? Você precisa de ganhar o debate com o arminiano. Você precisa de destruir. Não tem? Destruir. Você quer destruir alguém? Você precisa de ganhar, você precisa de ter razão. E eu digo, não, eu não preciso. Mas você precisa se defender. Não precisa. Mas você precisa de mostrar. Não preciso. O meu Salvador já conquistou tudo por mim. E na minha perda, eu ganhei. E quando eu perdi, eu ganhei. Porque só em Cristo eu consigo perder. Porque antes eu não ia conseguir perder, eu ia ganhar. Eu sou difícil, eu vou ganhar. Sou competitivo, né, Natália? Você quer ganhar, mas aí com Cristo você aprende a perder. E na sua perda que você ganha. E isso é glorioso, gente. Você quer perder junto comigo? E junto com Cristo? Esse é o convite. Porque a nossa perda produz um preço eterno de glória. Quantas vezes você já perdeu? Eu quero perder mais muitas vezes. Sabe por quê? Porque eu quero um tesouro eterno de glória. E aquilo que é leve e momentâneo está produzindo algo eterno. Vocês entendem isso? Vocês entendem a beleza disso? Eu espero que isso te dê força para você tirar os olhos daqui. Porque esse é o objetivo dessa mensagem. O objetivo dessa mensagem é uma só. Tire os olhos daquilo que é temporal. Pare de olhar para aquilo que é temporal. A gente encerra com o último versículo dizendo exatamente isso. O último versículo diz exatamente isso. Olha o que diz. O verso 18. E assim a gente encerra a nossa mensagem. Assim, depois de tudo isso, assim, fixamos os olhos. Não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nós já deixamos de ser tolos, de correr atrás de coisas inúteis. C.S. Lewis tem uma frase muito interessante, ele diz, está até na página 4 aí da Ordem de Culto, né? Ele diz, na página 6, a última página, ele diz, o que não é eterno é eternamente inútil. Tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. O seu time de futebol é eterno? Então ele é eternamente inútil. A sua beleza é eterna? Então ela é eternamente inútil. O seu dinheiro é eterno? Então ele é eternamente inútil. O seu diploma é eterno? Então ele é eternamente inútil. A sua empresa é eterna? Então ela é eternamente inútil. O julgamento que as pessoas acham, fazem, dizem de você é eterno? Então é eternamente inútil. Tudo que não é eterno é eternamente inútil, e esse é o nosso problema. Nós estamos lá no quadradinho das crianças e a gente riu delas. Porque a gente tem que colocar coisas preciosas para a gente no quadradinho, sendo que a gente tem que focar os nossos olhos e colocar os nossos olhos naquilo que é eterno. E aí deixa eu te perguntar, onde que os seus olhos estão? Onde que os seus olhos estão? O Salvador diz, pois onde estiver, e aí a gente vai encerrar exatamente com esse texto, né? Tem um outro texto, né? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Você vive pelo que você vê? Ou por fé? E aí o Salvador, ele vai ter a última palavra nesse sermão. Porque o Salvador, o Senhor Jesus, ele dizendo pra gente, e aí eu li o Dietrich Bonhoeffer junto com Tales, e tem um momento que o Bonhoeffer diz o seguinte, tesouro é idolatria. Todo o tesouro seu, se não for Cristo, seu tesouro, como o Jim Elliot diz, ele não diz? Tu és o meu tesouro. Todo o seu tesouro, tudo aquilo que você acumula e você diz, meu precioso, você se torna um Smigol. Qual o problema do Smigol? O problema é que ele olhou o anel e aí Gandalf diz algo muito interessante. Ele diz o seguinte, ele ama e odeia o anel. Porque o anel é o precioso dele, então ele ama. Mas o anel tirou tudo dele no Senhor dos Anéis. O anel tirou tudo dele, tirou a família dele, tirou os amigos dele, porque ele matou o próprio amigo. Tirou tudo, tirou a vida dele e ele vegetava. Ele vegetava. Quando você vê o filme do Senhor dos Anéis, ou quando você lê o livro do Senhor dos Anéis, você olha para o Smigol e você vê que ser deplorável, que coisa triste. E por que triste? Porque ele tem um tesouro, que é um tesouro inútil. E ele vive por conta daquele tesouro. Esse é o nosso problema. A gente corre atrás de tesouros, e a gente olha para o Smigol e diz, nossa, que tolo o Smigol, né? Que tolo ele. Ele está vegetando por conta de um anel. Sendo que ele poderia ter família e viver, enfim.
Ele trocou tudo por conta disso, uma vida solitária, uma vida triste na montanha. Que vida infeliz a dele. Porque ele se entregou para aquele tesouro. Mas nós pegamos qualquer outra coisa e dizemos: meu precioso. Ninguém tira isso de mim. Ninguém vai tirar o meu precioso. E tudo que eu faço é por conta desse meu precioso. Eu trabalho, seja ele a estética. Seja, a gente é louco, a gente quer viver, a gente perde a noção das coisas porque a gente é igual Smigol. A gente acha que a gente vai viver eternamente como jovens porque queremos ser jovens. A gente despreza as cãs, cabelo branco, beleza, a glória disso. A gente é louco. A gente é igual Smigol, está correndo atrás de coisas inúteis e dizendo, meu precioso, e todo mundo que chega perto, a gente, sai para lá, é o meu precioso, e a gente se ira com as pessoas que falam mal do nosso precioso, a gente mata se possível for, porque a gente odeia, né? É diferente o matar aí, né? A gente fica com raiva, porque é o meu precioso, porque é o nosso tesouro. E aí o Salvador vai dizer algo para a gente encerrar essa mensagem. E para a gente encerrar não só essa mensagem, mas para a gente encerrar toda a série Temporais. E eu espero que vocês entendam o objetivo de nós fazermos isso, expormos todos esses passos, para você chegar nesse momento, fechando a série, entendendo todo da série, que você viva a luz disso. Quando a gente entrar em Malaquias, isso esteja bem claro, que você comece a praticar isso. E converse sobre isso nos discipulados. Nosso discipulado, a gente conversou exatamente sobre o sermão passado, né? Então converse sobre isso, tente entender e viver a luz dessa verdade. Não quero que você seja tolo, gente. Eu não quero que você fique no meio dos seus temporais. Tudo bem, gente, o temporal vem. Tem momento que o temporal vem. Mas eu não quero que você fique eternamente sendo jogado. Que vida doida é essa de ser jogado pelos temporais o tempo todo? Eu quero que você encontre rocha. Pare de ser jogado pelos temporais. Encontre a rocha. Cristo é a rocha. Cristo é o tesouro. Pare de ficar sendo lançado, desesperado, sofrendo. Encontre uma rocha para você colocar os seus pés. Cristo é a rocha. Cristo é a nossa alegria. Cristo é a nossa paz. Ele é nosso refúgio no meio da tempestade. E o monte pode derreter. A gente tem refúgio no Salvador. Vocês podem dizer como salmista no Salmo 46? Ainda que o monte se precipite no mar, o Senhor dos Exércitos está conosco. Como que vai ser sua vida, gente? Agora a gente vai encerrar a série Temporais. Como que vai ser sua vida depois que você encerrou essa série? Você tem uma âncora? Ou você vai ser continuado sendo lançado de um lado para o outro? Você vai firmar a sua âncora em Cristo Jesus? Ou você vai continuar igual a sociedade do cansaço do seu lado, sofrendo? Coloque Cristo como o centro da sua vida. E não tem outro tesouro a não ser Cristo. Porque se você não colocar Cristo, você vai continuar vivendo de temporais em temporais. Deixa eu te falar, você é temporal. E ainda que a sua vida esteja bem tranquila e bem legal, um temporal vai vir, que é você mesmo. E você vai ser destruído porque você é temporal. E você viveu a sua vida buscando algo que não é eterno e que, portanto, é eternamente inútil. Só que Cristo tem algo a nos dizer. E Ele vai falar exatamente sobre coração. Ele vai falar exatamente sobre onde colocar os olhos. Paulo está dizendo, por isso colocamos os olhos, não naquilo que vemos, mas no que não vemos. Porque o que vemos é transitório, mas o que não vemos é eterno. A palavra de Deus pregada hoje, ela é mais firme do que o chão que você está pisando aí. Mas você olha para ele e você fala o seguinte, é firme, posso confiar, posso subir aqui. Você acreditou nisso, porque senão você não subiria. É firme. Só que isso que é firme vai passar, vai ser dissolvido, mas essa palavra é eterna. Agora você vai fixar o seu coração em quê? E o Salvador, ele encerra dizendo o seguinte, a última página da ordem de culto, página 6. Pois onde estiver o seu tesouro precioso, aí estará também o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que há dentro de si são trevas, quão grandes trevas são. O Salvador está dizendo, pois onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo.
aquilo que você olha, aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, vai transformar todo o seu corpo. Se seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em luz. Se os seus olhos estarem em trevas, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará em luz. E o que significa isso? Encerrando a nossa mensagem. Seus olhos estão em quê? Nos temporais ou na eternidade? Não é isso que o apóstolo diz? Fixamos os olhos não naquilo que é temporal, mas fixamos os olhos naquilo que é eterno. Onde que está os seus olhos? E aí, parafraseando Lewis, tudo que os seus olhos podem ver é eternamente inútil. Se Lewis diz, tudo que não é eterno é eternamente inútil, e o apóstolo diz que aquilo que a gente vê é transitório, então não é eterno, e se não é eterno é inútil. Então deixa eu te falar para você, tudo o que os seus olhos podem ver é eternamente inútil. E aí você fala o seguinte, então Anderson, como que eu posso colocar os olhos numa coisa que é boa? Se tudo que os meus olhos veem é inútil, é ravel, como? Só uma forma. Se você conseguir enxergar pelos olhos da fé. É a única forma de você enxergar o que é eterno. É enxergando o que não se vê. O apóstolo Paulo estava cego. Ele não enxergava nada que é visível. Mas ele conseguia enxergar, porque ele olhou para o Cristo. Vocês entendem isso, gente? Tudo que os seus olhos podem ver é eternamente inútil. A minha casa, muito legal, que eu estou construindo para botar um monte de menino lá dentro. Sabe o que ela é? Eternamente inútil. Se ela não servir para propósitos eternos. Vai ficar aí, gente. Vai ficar tudo aí, tudo aí. Tudo isso aqui, tudo isso aí. Tudo vai passar. Tudo é eternamente inútil. A não ser aquilo que nós olhamos pelos olhos da fé. Vivendo a temporariedade à luz da eternidade. Que nós possamos colocar os nossos olhos no que é eterno. O título da nossa mensagem hoje, Vivendo a Vida Temporal à Luz da Eternidade. E esse é o convite de toda a série Temporais para você. É o convite que você viva o momento presente, viva a sua temporalidade, olhando para a eternidade, com os olhos da fé. Que você viva nos temporais, e mesmo nos temporais, você consiga descansar, porque você tem descanso, não nas circunstâncias, mas no Salvador, que dá descanso para a sua alma. E a pergunta para você é uma só hoje. Onde que os seus olhos estão? Onde que estão seus olhos? Vamos orar? Quero convidar você a curvar sua cabeça. Por favor, não olhe para nada. Feche os olhos. Quem sabe, fechando os olhos, você consiga ver? Porque tudo que os seus olhos veem, vai passar. Mas talvez, se você não vê, você consegue ver. Eu quero perguntar para você, onde que os seus olhos estão? Seus olhos estão nos temporais ou no Salvador? Eu quero que você tenha um tempo para orar por você e ore pelos seus olhos. Porque se seus olhos forem bons, se seus olhos forem capazes de enxergar a eternidade, todo o teu corpo terá luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. E grandes trevas serão. Ore por você e pelos seus olhos. E a gente vai orar encerrando essa mensagem. Senhor bendito Deus, muito obrigado, Senhor, porque a gente consegue enxergar. O Senhor brilhou com a tua luz, como diz Agostinho nas Confissões. O Senhor faiscou e agora a gente consegue ver a tua glória. Obrigado, Senhor, porque nós éramos cegos e agora vemos. Vemos com os olhos da fé. Vemos o Senhor glorioso e santo. Nós conseguimos enxergar algo que é mais belo do que nós, o Senhor. E Tu és o nosso tesouro, o tesouro que sobrepujou todos os falsos tesouros. E quando a Tua luz brilhou sobre as nossas vidas, nós podemos parar de olhar para aquilo que é eternamente inútil e podemos olhar para o Senhor, santo e eterno. Aquele que era,
que era e que há de vir, o que sempre foi e o que sempre será. Nós conseguimos te enxergar pelos olhos da fé e por isso nós te louvamos, Senhor, porque isso é obra do Espírito vivificador. Bendito, santo e glorioso é o teu nome. Ó Deus, ajude-nos a tirar os nossos olhos dos temporais. Ajude-nos a tirar os nossos olhos de nós mesmos e ajude-nos a olhar pelo Senhor. Ajude essa igreja, Deus, a viver da forma que o Senhor espera que a gente viva, vivendo para a Tua glória. Obrigado por esse tempo, nós agradecemos e oramos em nome de Cristo, nosso bendito, santo, maravilhoso Salvador. Amém. Amém, meus irmãos. Que alegria. A Duda vai participar hoje do banquete com a gente, né, Duda? A Duda, nós conseguimos reconhecer nela, então vamos servir. Meus irmãos, o banquete é do povo de Deus. Se você foi batizado sob profissão de fé, se você tem compromisso com Cristo e com o seu povo,